Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Reflexão para a minha vida, reflexão para as nossas vidas, está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus abençoe sua família, seu lar neste momento. Eu oro para que o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus da prosperidade, o Deus de José do Egito, seja sobre sua casa, hoje e para todo sempre. Fazemos esta oração a pedido de alguns de nossos ouvintes que estão nos pedindo que faça uma oração logo no início das reflexões. E nós oramos assim porque cremos que Deus fará realmente prosperidade, bênçãos materiais e espirituais acontecer em sua vida através de ouvir esta palavra. Eu sempre tive fé desta forma e sempre exerci isso ao longo do meu ministério a favor das pessoas, e portas têm sido abertas ao longo de todos esses anos para irmãos e ouvintes que creem nesta oração. Então, que assim seja em nome do Senhor Jesus. A minha Bíblia está aberta em Isaías capítulo 6, verso 1 em diante. No ano em que morreu o rei Uzias, disse Isaías: eu, pronome pessoal, vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Isaías, quando viu que Uzias saiu de cena, ele notou que chegou o tempo dele ter uma experiência particular com Deus. E Deus também se aplacou desta decisão de Isaías. E ele estava ali quando Uzias havia partido. No mesmo ano, disse a Bíblia, ele teve uma experiência com o Deus vivo. Porque até então ele tinha Uzias como um grande rei, um grande homem. Ele não havia ainda tido uma preocupação de ter uma experiência com o Senhor. E é sempre assim que acontece, não é verdade, meu ouvinte? Quando seu pai está vivo, se ele é um cristão, sua mãe, se eles são cristãos, nós temos a tendência de escorar um pouco, na fé do pai, da mãe. Mas quando eles partem, quando eles saem de cena, aí então os filhos caem em si, em muitos casos, não são todos os casos, caem em si e dizem: agora eu e Deus. Não tem mais o pai, não tem mais a mãe. Alguns fogem e vão embora mesmo da igreja, porque o pai é quem dava
o estímulo. A mãe é quem dava o estímulo. Mas o pai ou a mãe morreu, então eles ficam em casa e não tem mais aquele ânimo de servir a Deus. Mas não foi o que aconteceu com Isaías. Isaías tinha o seu pai, Uzias, seu pai, que era o seu mestre, né? Não o pai físico, mas o pai espiritual, vamos dizer assim. E ele disse assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E então, se você continuar a leitura, você vê que Isaías ali teve uma experiência com Deus, e foi dali em diante que ele se tornou um profeta. Até então, Isaías era apenas um servo de Deus, quem sabe frequentava o templo, mas não havia visão manifesta através dele. Mas precisou do rei Uzias morrer, que era a sua referência, que era o seu pai espiritual, para que ele então pudesse tirar os olhos de Uzias e olhar para quem realmente devia ser olhado. Aí então ele descobriu que Deus realmente existia. Até mesmo o molusco lá no mar, até mesmo um pequeno animal, uma formiguinha. Os cientistas muitas vezes pesquisam um molusco, pesquisam seres dos mares e da terra, e através disso eles descobrem que Deus existe. Através de uma folhinha de capim, eles descobrem que Deus existe. Porque eles examinam e não conseguem descobrir quem é que deu aquela vida. Eles conseguem fazer em bebês de proveta, a ciência consegue fazer em bebês de proveta. A ciência consegue fazer muitas coisas, porém dar a vida é só Deus. Trazer a vida é só Deus. Você já notou que a ciência consegue produzir centenas de coisas, mas até hoje não conseguiu produzir o sangue? Eles, para conseguirem que uma pessoa sobreviva, eles pedem que alguém doe sangue. O sangue O positivo, O negativo, A positivo. Ninguém consegue, ninguém conseguiu até hoje fazer sangue. O sangue é uma química que só Deus faz, nenhum homem mais faz. Então eles vão estudando e descobrem que realmente Deus existe. Um homem foi ao barbeiro para cortar o cabelo, como ele sempre tinha o costume. E ele começou a conversar com o barbeiro, e conversaram sobre vários assuntos, e conversa vai, conversa vem, e começaram a falar sobre Deus. Então o barbeiro disse: eu não acredito que Deus exista. Como você afirma que Deus existe? Cliente: por que você diz isso? O barbeiro disse: por que você diz isso? Barbeiro: bem, é muito simples, você só precisa sair na rua para ver que Deus não existe.
Se Deus existisse, você acha que haveria tantas pessoas doentes? Haveria crianças abandonadas? Se Deus realmente existisse, não haveria dor ou sofrimento. Eu não consigo imaginar um Deus que permita todas essas coisas, disse aquele homem. O cliente pensou por um momento, mas não quis dar nenhuma resposta para prevenir uma discussão. O barbeiro não cria que Deus existia. O barbeiro terminou o trabalho e o cliente saiu. Instantes depois, ele viu um homem na rua com barba e cabelos longos. Parecia que já havia muito tempo que ele não cortava o cabelo ou fazia sua barba. E o rapaz parecia sujo e arrepiado. Então o cliente foi lá, retornou para a barbearia e disse ao barbeiro: sabe de uma coisa? Barbeiros não existem. Barbeiros não existem. O barbeiro não cria que Deus existia. Aquele cliente cria. Então o cliente foi lá e pegou um mendigo sujo e veio e disse: barbeiros não existem. Como assim não existe? Eu estou aqui, eu sou um barbeiro, disse ele. Cliente: não, eles não existem, porque se eles estivessem, ou se existissem, não haveria pessoas com barba e cabelos grandes como aquele homem que está andando ali na rua, disse o cliente para o barbeiro. Ah, mas barbeiros existem. O que acontece é que as pessoas não me procuram. Isto é uma opção delas, disse o barbeiro. Aí então o cliente desafiou o barbeiro e disse: exatamente, é justamente isso. Deus existe. O que acontece é que as pessoas não o procuram, pois é uma opção delas. E é por isso que há tanta dor e sofrimento no mundo, porque as pessoas não procuram por Deus. Mas Deus existe. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, disse Paulo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Você vê um pequeno animal rastejando sobre a terra, sobre as águas. Você vê um pequeno peixinho, você vê uma formiga, você vê um molusco. E os cientistas estudam para saber a natureza daquilo. E eles conseguem decifrar os renomas, eles conseguem decifrar os caracteres, mas não conseguem decifrar a vida que eles têm. Quem deu a vida para aquele caracol? Eles vão estudando um caracol cheio de cores diferentes e eles não conseguem descobrir quem é que pôde dar a vida para aquele caracol. De onde ele veio, qual é o parentesco dele? E eles então chegam à conclusão: existe um ser supremo que pôde fazer isso com tanta perfeição. No fundo do mar, peixes de várias cores, aquele aquário maravilhoso. E você veja, amados ouvintes, que Isaías chegou a esse ponto de ver o Senhor no seu alto e sublime trono. Se você puder ver o Senhor em seu alto e sublime trono e descobrir que Ele existe e que não está em outro lugar a não ser dentro de você, você então estará passando pelo processo que nós chamamos de batismo do Espírito Santo. Isaías recebeu o batismo do Espírito Santo
no ano em que morreu o rei Uzias. Precisou do rei Uzias morrer para ele receber esse batismo do Espírito Santo, poderíamos dizer assim, e ver o Senhor no alto e sublime trono. Quando você recebe o poder do batismo do Espírito Santo em sua vida, você o vê no alto e sublime trono, assentado ali, e o seu séquito enchendo o seu templo. E você passa a ser uma pessoa que regozija na presença de Deus, porque você não só descobre que Ele existe, mas que é galardoador daqueles que o buscam. Oh, eu amei isto, eu amei esta reflexão, porque Isaías só viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono depois que Uzias morreu. Sim, amados, aquele barbeiro, ele não cria que Deus existia, mas quando confrontou com a situação dele, ele disse: não, esse mendigo, se ele quisesse, ele se tornaria um homem digno. É a opção dele. E o cliente diz: é a opção das pessoas. Cristo existe, mas é a opção das pessoas segui-lo, abraçá-lo. E Jesus Cristo só pode fazer algo para o homem quando o homem o reconhece, a grandeza dele e a existência dele. E eu creio que você reconhece a existência dele e a grandeza dele. E se você não o viu assentado em seu alto e sublime trono, você pode vê-lo ao frequentar alguns de nossos cultos, porque ele vem do seu alto e sublime trono em nossos cultos, e ele se manifesta. E é por isso que nós temos uma igreja abençoada, porque ele tem se manifestado, ele tem se feito presente. E todas as pessoas que participam de nossos cultos têm sentido, ainda que fragmentos, mas têm sentido fragmentos ou a extensão total desta glória, deste Deus que existe. E eu oro nesse instante em favor de sua saúde. Deus existe e Ele te cura agora. Deus existe e Ele te salva agora. Deus existe e Ele te restaura agora. Deus existe e Ele te dá agora, neste momento, o alívio desta dor, o alívio desta ansiedade, desta depressão. Eu repreendo em nome daquele que existe, Jesus Cristo, todo este mal, e que você tenha saúde e vida abundante, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus existe nas flores, quando estão no jardim, e também nas crianças, quando estão a sorrir. Ao seu lado eu tenho tudo pra
crianças.